entrevisto aqui na TV Afiada o professor José Souza, presidente do IPE, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Ministério do Planejamento, e autor do livro A Tolice da Inteligência Brasileira, lançado agora em 2015, e eu vou ler um trecho da página 353 da primeira edição, em que ele formula a sua tese. A minha tese é de que não existe outra saída para o liberalismo conservador brasileiro, a não ser repetir o mesmo discurso populista e manipulador da corrupção, supostamente apenas estatal, já que esta foi a forma que a falsa generalização dos interesses particulares do lucro e do juro fácil encontrou e construiu cuidadosamente desde os anos de 1930, de modo a encontrar algum eco nos setores populares. Traduza. Tá. As pessoas não percebem a importância das ideias, né? Nem da ciência, etc. A ciência é extremamente importante, né? Um professor universitário, um jornalista, um juiz, etc. Ele não inventa as ideias das quais ele está repetindo ideias de grandes pensadores, né? E esses pensadores são como profetas religiosos modernos, né? E o nosso grande pensador, o pensador mais importante, que aí a importância das ideias é quando ela se acopla a interesses econômicos e políticos poderosos, é Sérgio Buarque, né? Sérgio Buarque de Holanda, autor de Raízes do Brasil. Raízes do Brasil. Ele é uma espécie de filho bastardo do Gilberto Freire, que ele pega todo o tema do Freire, né, sobre o homem cordial, o homem baseado nas emoções, o brasileiro emotivo, o brasileiro tendencialmente corrupto, vem disso, vem desse tema da emoção, que aí o brasileiro passa a ser o corpo, né? Sexo, emoção, etc., sentimento, o que no Ocidente isso significa que você é inferior, né? Porque, quer dizer, o Ocidente tem a ver com essa noção da virtude platônica, ou seja, o espírito tem que ser mais importante que o corpo. Claro. Isso não foi porque o pessoal começou a ler Platão, é porque Santo Agostinho interpretou o caminho da salvação cristão nos termos da virtude platônica, né? O espírito tem que ser mais importante, porque ele é o caminho para Deus, etc. E as emoções humanas são o diabólico que precisa ser controlado, etc. Isso passou para o mundo secular, né? Ou seja, todas as nossas hierarquias têm a ver com o espírito e corpo. Sim. As classes do espírito, a classe média, a classe do corpo, as classes trabalhadoras. O homem é o espírito, a mulher é o corpo, o sexo, o afeto, né? O branco é o... Quer dizer, e nas nações tem isso, ou seja, os Estados Unidos e a Europa são o espírito, né? O espírito, ou seja, a reflexão e a moralidade distanciada, né? Claro. E nós somos o corpo e tal, né? Gilberto ele pegou Não existe pecado abaixo do Equador? Exatamente, né? Gilberto Freire pegou esse mito, né? Transformou em alguma coisa ambígua, porque aí, por exemplo, a gente não é racista, como isso disse, né? Na visão dele, como os americanos, que teria havido aqui um congraçamento de raça e de culturas, que ele mistura raça e cultura, etc. Isso deu certo, as pessoas acreditaram nisso, né? Não tem o menor sentido, claro, mas as pessoas acreditaram nisso, isso que é que importa. E se isso em Gilberto era uma coisa importante, porque o mito nacional, ele pode ser positivo, porque ele pode ser produtor de solidariedade social, as pessoas se sentem no mesmo barco, etc. E Getúlio Vargas percebeu isso bem e utilizou, né? Mas o que Sérgio Buarque fez foi pegar isso tudo de Freire e dizer, mas isso tudo não existe nada ambíguo, nós somos só negativos, né? Cria uma imagem idealizada do americano, como se o americano fosse o protestante ascético, que é uma loucura. Weber mesmo, que inventou isso, mostrou que... Faz a crítica disso? O filho e o neto do protestante já não mas já não tem mais nada a ver com isso, né? E é um outro tipo de sociedade, então você cria... E você demonstra no seu livro que o conceito, para não ser muito técnico, mas o conceito de patrimonialismo do Weber se refere a uma sociedade chinesa que não tem nada a ver com nada. Exatamente isso. Como se o mais importante disso, né? Porque aí são dois instantes que eu acho que a gente tem que deixar claro. Não deixe, por favor, de estabelecer um vínculo entre o Sérgio Buarque de Holanda, o patrimonialismo, o weberianismo
e o nosso príncipe da sociologia. Claro, não vou esquecer. O ponto é exatamente esse. E aí, no caso, o que é que o Sérgio Buarque faz? Ele cria os dois temas que vão ser os mais importantes para a política brasileira, não só para a ciência. Né? A ciência é montada em cima de um mito, o que é um absurdo, que a ciência deve criticar os mitos. No nosso caso, ela é a base de toda a ciência conservadora brasileira, que é esse liberalismo. Né? E esse liberalismo é construído como? Numa imagem infantilizada do americano, como se o americano então fosse o espírito, como se fosse honesto, como se fosse, né, a confiança interpessoal, etc. Coisa, tudo de bom, né? Como se não houvesse corrupção nos Estados Unidos, completo absurdo, porque é onde há mais corrupção e legaliza-se a corrupção, né? Claro. E é onde a corrupção é mais profissional, não é essa coisa de amador brasileiro, putaria da cueca e tal. Lá o lobismo é legal. Exatamente. O lobismo é legal. Exatamente. E as pessoas sabem que a economia, né, e as grandes corporações mandam, né, na política em grande medida. Então é um absurdo você idealizar isso e tal, né? E aí disse coisa como se esse jeitinho brasileiro, o capital social, o homem cordial, como se isso fosse só no Brasil, como se você, entende? Como se isso não fosse importante em todo lugar. Então você monta um complexo de vira-latas, né? Portanto, o outro é sempre superior e bom, etc. Né? E você é ruim. E o grande elemento disso é o tema da corrupção, né? Ou seja, então, monte, porque aí tem que ter... É o que dá nexo. É o que dá nexo. Por quê? Porque é o aspecto moral, né? Não é isso? E aí, então, quer dizer, a superioridade dos americanos e dos europeus seria não só a maior reflexividade, mas uma moralidade superior, né? Entende? E aí são mais honestos. São mais honestos. E aí você cria um mote. Isso é que é importante, o mote. Né? E o mote você pode sempre recriar sempre. Né? E aí deu-se o quê? Deu-se a articulação entre essa teoria sobre o Brasil, absurda, vindo de um mito, completamente louca, complexo de vira-lata, com interesses econômicos e políticos importantes e com o universo midiático. Né? Porque a mídia cola nessa, vai comprar essa leitura. Né? Então o senhor fez o circuito, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Lava Jato e o que nós chamamos aqui no Conversa Fiada de PIG, Partido da Imprensa Golpista, Perfeito. Que é o conjunto. Perfeito. Globo, aliás, uma grande contribuição sua para esse debate. Globo, Folha, Estadão e Veja. É o PIG. Então essa trajetória que nós estamos fazendo. Essa trajetória. Por quê? Porque isso explica o quê? Quais são os grandes poderes, né, na sociedade moderna? Econômico, político e mediático. Esses alguns milhares que mandam no Brasil, né, compram, né, boa parte do Congresso via financiamento público de eleições, traz o financiamento privado de eleições? Financiamento privado, desculpe, e cria questões como essa agora, ou seja, não passa nada contra os ricos, não tem taxa contra os ricos, não tem não sei o quê, etc. Os ricos têm a sua representação, né, porque compra isso. Né? Com a mídia, a relação é mais complexa, porque são 5 grandes famílias, e elas próprias são esses ricos e tal. Né? Então é uma união perfeita dos interesses econômicos e midiáticos de informação. Né? Então, e aí você tem o quê? Você tem um interesse econômico político na drenagem de recursos, né? Porque a classe média é feita de tola também, né? Ou seja, ela é feita de tola por quê? Porque a classe média paga os piores serviços e os piores bens de um mercado superfaturado. A taxa de lucro aqui para um carro, por exemplo, é 3 vezes do que é na Europa. O juro é absurdo, uma taxa Selic de 14%, etc., sem nenhum risco, né? Entende? Sem nenhuma dinamização do sistema produtivo e tal. O que é isso? Isso aí é privilégio, né? Isso aí é corrupção. Permita-me citar um autor interessante aqui. A classe média coxinha, que sai às ruas tirando onda de campeã da moralidade, por sua vez, explora e rouba o tempo das classes excluídas a baixo preço, para poupar o tempo de trabalho doméstico e investir mais em estudo e mais trabalho valorizado e rentável. Luta de classes não é só cacetete na cabeça do trabalhador. É uma luta silenciosa e invisível para a maioria, que implica monopólio de recursos para as classes privilegiadas e condenações à miséria eterna para a maioria dos 70% que não são da classe média ou do 1% mais rico. A fanfarra do patrimonialismo e da corrupção
só do Estado, serve, antes de tudo, para tornar essas lutas invisíveis. É um trecho da sua entrevista à Folha de São Paulo, em 10 de janeiro deste ano. Então, Você concorda com isso? Concordo. Vamos passar para isso, então, porque eu acho que esse é o grande ponto. O Brasil moderno foi criado em 1930, né? Exato. O Getúlio, o grande pai, foi o pai desse projeto. E aí, desde 1930, especialmente a partir dos anos 50, né, a gente tem duas opções no Brasil. Uma sociedade moderna e inclusiva, que acho que foi o sonho de Getúlio, né? Com todas as suas contradições, como político, etc. E uma sociedade exclusiva, que é a inércia histórica disso. Né? A gente tem uma luta nisso, que tá, né? E essa luta teve um grande revés em 64, primeiro em 54, né? Com o suicídio de Vargas. Aonde se tem todos os elementos já de todos os golpes. Todos. Né? Ou seja, você tem o quê? Você tem a mídia. Né? Articulada por esse discurso sobre o patrimonialismo, um discurso absurdo, que aí, quer dizer, qual é o grande elemento desse discurso? O mal está sempre no Estado. Claro. Especialmente no poder executivo. Se o povo bota lá, se tem alguma, né? Tem alguma relação com as classes populares. Porque se for um poder executivo que aí vende a riqueza nacional a preço de banana, etc., e com dinheiro do BNDES, aí é liberal, bom, maravilhoso, né? Quer dizer, com Getúlio Vargas, que inclusive não tinha roubado nada a ele, né? Não é isso? Mas ele, quer dizer, botaram uma bala no coração do cara, não é? Já com essa articulação da coisa de que a corrupção está no Estado e o mal está no Estado. Para quê? Para invisibilizar o real poder que é do mercado, né? O real poder que o mercado controla, ou seja, de modos econômicos, né? Ou seja, um mercado superfaturado para poucos, já se constrói, que vai se construir a partir da Revolução de 74. Apenas 20% consomem, né? O resto só serve, escravos. No fundo, né? Ralé, lixo, né? Não tem sequer nenhuma preocupação com isso. A mídia que vai, digamos assim, pôr esse tema do patrimonialismo, etc., numa linguagem da classe média, né? Quer dizer, pegando ressentimento, alguns ressentimentos muito compreensíveis, mas eles são manipulados e canalizados para esse inimigo, né? E aí você tem política, ou seja, sempre quer dizer, o partido golpista mesmo, você tem sempre o partido liberal lá, o DN, depois PSDB agora, que apoiou o golpe, etc., né? Coisas do tipo, ou seja, então você tem o mesmo elemento... E está agora no Tribunal Superior Eleitoral tentando desesperadamente caçar a Dilma e o Temer e dar o poder ao Aécio. E a única diferença nesse caso é que as pessoas não veem, e, portanto, essa continuidade histórica, né? Getúlio, 54, assassinato e tal. Jango. Mentira, com base em mentira, porque ele não tinha nada a ver com isso. 64, Jango, também corrupção que não era comunista. Exatamente isso, né? Mas foi retirado lá e tal, né? Os mesmos órgãos também não de imprensa, roubou. Exatamente, que também não roubou. Porque era rico. Exatamente isso, claro. Não precisava disso e tal, né? Mas até esse instante foi com militares, né? Como é que você consegue roubar? Como é que você consegue assaltar a democracia, né? Porque que está baseada na soberania popular. É o único princípio, não existe nenhum outro. Né? A base de toda o anime é a soberania popular. Só tem um. Né? Mas para o golpe você precisa fabricar um interesse geral, né? Que não existe, porque só existem as pessoas, etc. Mas você tem que fabricar aquilo, né? Ou seja, no instante quer dizer, a partir da manipulação, etc., já midiática disso. E esse órgão sempre foi as Forças Armadas, que está inclusive na Constituição. Né? Mas aí, como as Forças Armadas torturaram, roubaram e tal, perderam esse lugar. Então a gente tem agora uma luta, né? Juízes, justiceiros, etc. e tal, juízes, procuradores e delegados da Polícia Federal. Exatamente isso, né? Quer dizer, que estão competindo entre si para incorporarem esse pseudo, porque não existe interesse geral, não existe interesse acima de interesses políticos nem econômicos, né? Não existe ninguém neutro nesse mundo, né? E tal. Mas aí você cria uma mentira, né? E aí o ponto pela repetição do Fernando Henrique. Assim, no caso de Fernando Henrique Cardoso, ele monta completamente esse ciclo. Além de tudo, ele é um pensador. Pois mas isso eu reli com muito cuidado o livro que
que foi o seu grande, o grande estimulador da sua projeção internacional, que é o Dependência. Dependência, com o Faleto. Ele critica a tradição cepalina anterior e toda, porque ela só teria visto a economia, etc. Ele diz que tem que pôr política e tal, mas isso é muito mal feito nele, porque a política que ele põe é uma política já do passado, ou seja, ela já está articulada, ele não desenvolve nenhum conceito que vá efetivamente pôr um outro instante que não seja político, né? Ele não desenvolve conceitos para que a gente possa efetivamente pensar nesses novos termos, né? É uma questão interessante que ele põe, mas a resposta é falsa, ou seja, ele põe, né, conta a história da Argentina, Chile, Brasil, etc., mas do passado e já acoplada a interesses econômicos, né? E aí por conta disso eu fiquei, meu Deus, por que esse cara é considerado o príncipe da sociologia? E é o teórico né? da dependência. Exato, né? Mas ele não faz nesse livro o que ele efetivamente promete fazer, né? Claro. Não consegue, né? Eu tentei montar uma crítica dele a partir desse livro e tal, né? Agora, professor, nessa entrevista à Folha de São Paulo, e o senhor diz o seguinte: o PT teria que ter criado uma narrativa independente, mostrando a importância do passo a passo da ascensão social possível e as dificuldades também, sem cair na fantasia da nova classe média que gerou expectativas desmedidas. Para isso, teria sido necessário tocar no nó górdio da dominação social do Brasil, que é o papel do partido político da elite, assumido pela imprensa conservadora desde o golpe contra Getúlio. Ou seja, posso entender que, na sua opinião, o pecado capital do PT foi não ter enfrentado isso que nós chamamos aqui do PIG. Eu acho, em grande medida, sim, né? Quer dizer, pensou-se que a mídia segue sempre quem está no poder, mas se alguém pensou isso, foi muito ingênuo, porque o que a mídia segue é o dinheiro. É claro. Né? A mídia é uma empresa, não é isso? Né? E ela não tem, quer dizer, mas o fato é que a mentira é que ela posa de neutra, né? Ela posa de neutra, posa de uma instituição de utilidade pública, não é? E efetivamente ela está comprometida até os ossos. E se utiliza de um bem público, que é o espectro eletromagnético, exatamente, para fazer proselitismo político. Exatamente isso. O que eu acho, o que é o grande atraso brasileiro, efetivamente. Por quê? Porque a gente não tem democracia. Não. Sem isso. Democracia não é só o voto, como você bem sabe, né? Quer dizer, democracia tem a ver com você empoderar o eleitor de tal modo que ele possa ter opiniões independentes e autônomas. E a gente só pode ter opiniões independentes e autônomas se a gente tiver contraditório e opiniões alternativas. Senão a gente não pode escolher, não pode. Né? A gente só recebe a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, isso é antidemocrático. Não existe democracia real, né, se você não tem pluralidade midiática, né? Porque numa sociedade moderna, quer dizer, a informação vem sempre de cima para baixo, não tem outra forma. Claro. Por conta disso, nas democracias mais avançadas, França, Alemanha, etc., você tem o quê? Você tem quer dizer, a mídia ela é pública, ela não é estatal, ela é pública. Né? Ou em seja, boa parte. Exatamente, você tem canais importantes, então os mais tem a importantes. ZDF alemã, tem a BBC inglesa, tem a RAI italiana, TVE espanhola e a CBC canadense, que é uma beleza, onde não tem, nos Estados Unidos. É verdade. A PBS é fraquíssima. Exatamente, ela é muito pequena, né? A gente segue, né, os vícios americanos em grande medida, né? E aí você não tem o quê? Você não tem uma TV, porque numa TV dessa você tem sindicatos, organizações patronais, igrejas, assim, a sociedade inteira ali decidindo, né, e garantindo que o conteúdo seja plural, né? Sem isso, não existe democracia digna desse nome, né? Professor Gessé Souza, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado, senhor.